Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 37. Painóculo e morangos. Marshmallows na fogueira. Isso sim que é vida. Sendo um deus, eu tenho a capacidade de me dividir em várias partes. Posso existir em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Por causa disso, não tenho certeza de qual dos seguintes encontros aconteceu primeiro. Leiam na ordem que preferirem. Eu estava determinado a rever todos meus amigos, não importava onde estivessem, e a lhes dar atenção igual, mais ou menos no mesmo período. Mas, primeiro, devo mencionar meus cavalos. Sem julgamentos, por favor. Sente falta deles. Como são imortais, não precisam de alimento para sobreviver. Nem precisam, obrigatoriamente, fazer a jornada diária pelo céu para manter o sol funcionando, graças a todos os outros deuses solares por aí, ainda mantendo os movimentos do cosmos e também aquela outra coisinha chamada astrofísica. Ainda assim, eu estava preocupado que ninguém tivesse dado comida ou levado meus cavalos para passearem pelo menos 6 meses, talvez até um ano inteiro, o que costumava deixá-los meio rabugentos. Por motivos que eu não deveria ter que explicar, ninguém quer seu sol sendo puxado pelo céu por um bando de cavalos rabugentos e irritados. Eu me materializei na entrada do Palácio do Sol e descobri que meus valetes tinham abandonado o posto. Isso acontece quando você não paga o dracma de ouro diário deles. Mal consegui abrir a porta, porque meses de correspondência tinham sido enfiadas pela fresta. Contas, folhetos publicitários, ofertas de cartões de crédito, pedidos de ajuda de instituições de caridade como Cado Céu Vermelho e Dríades Sem Fronteiras. Imagino que Hermes tenha achado engraçado me entregar tantas cartas. Eu precisava ter uma conversinha com aquele cara. Eu também não tinha interrompido minhas entregas recorrentes das Amazonas. Então o pórtico estava lotado de caixas cheias de pasta de dente, sabão em pó, cordas de violão, resmas de tablatura em branco e protetor solar com perfume de coco. Lá dentro, o palácio tinha recuperado seu velho cheiro de hélio, como acontecia sempre que eu passava muito tempo fora. Seu antigo dono deixara um odor característico de titã, pungente e enjoativo, meio como um desodorante Axe. Eu teria que abrir as janelas e acender um incenso de sálvia. Uma camada de poeira havia se acumulado no meu trono dourado. Alguns engraçadinhos tinham escrito "Me lave" nas costas da cadeira. 20 idiotas, provavelmente. Nos estábulos, meus cavalos ficaram felizes ao me ver. Chutaram os estábulos, sopraram fogo e choramingaram, indignados, como se dissessem: Onde Hades você estava? Alimentei-os com sua palha dourada preferida. Então enchi o bebedouro de néctar. Dei uma boa escovada em cada um, sussurrando carinhosamente nos ouvidos deles, até que parasse de me chutar bem naquele lugar, o que considerei um sinal que havia me perdoado. Foi bom fazer algo tão rotineiro, algo que eu já tinha feito milhões de vezes. Cuidar dos cavalos, quero dizer, não levar chutes naquele lugar. Ainda não me sentia como meu antigo eu. Não queria me sentir como meu antigo eu. Mas estar nos meus estábulos foi bem mais confortável e familiar do que estar no Olimpo. Eu me dividi em diferentes Apolos e mandei um deles seguir minha jornada diária pelo céu. Estava determinado a dar ao mundo um dia comum, para mostrar a todos que eu estava de volta no controle e me sentindo ótimo. Nada de explosões solares.
Nada de secas nem incêndios florestais. Só Apolo sendo Apolo. Eu esperava que essa parte de mim servisse como um leme confiável, uma espécie de consciência, enquanto eu fazia minhas outras paradas. As boas-vindas que recebi no acampamento Meio-Sangue foram escandalosas e incríveis. Lester, cantaram os campistas. Lester! Lester? Lester! Eu tinha escolhido aparecer na minha antiga forma de papadoulos. Por que não em meu corpo divino perfeito e brilhoso? Ou no de um dos Bankhead Boys, ou Paul McCartney de 1965? Depois de reclamar por tantos meses daqueles pneuzinhos e da cara cheia de espinhas, percebi que eu me sentia em casa daquela forma. Quando conheci Meg, ela me garantiu que na aparência de Lester era perfeitamente normal. Na época, essa ideia me deixou horrorizado. Agora, eu achava isso tranquilizante. Olá! Gritei, aceitando os abraços em grupo que ameaçavam se transbordarem de bandadas. Sim, sou eu. Sim, voltei para o Olimpo. Só 2 semanas haviam se passado, mas os novos campistas, que pareciam tão jovens e estranhos quando cheguei, agora andavam por ali feitos semideuses veteranos. Enfrentaram uma grande batalha. Uma excursão escolar. Faz isso com você. Kiron parecia imensamente orgulhoso de seus pupilos e de mim, como se eu fosse um deles. Você foi muito bem, Apolo, disse ele, segurando meu ombro, como o pai carinhoso que eu nunca tive. Sempre é bem-vindo aqui no acampamento. Chorar de soluçar nunca seria apropriado para um grande deus do Olimpo, então foi exatamente o que eu fiz. Carla e Austin me abraçaram e nós choramos mais um pouco. Tive que manter meus poderes divinos fortemente sob controle, ou minha alegria e alívio poderiam ter explodido em uma tempestade de fogo capaz de destruir o vale inteiro. Perguntei de Meg, mas me disseram que ela já tinha ido embora. Voltara para Palm Springs, para a antiga casa do pai, com Luguzelma e os irmãos adotivos do lar imperial de Nero. Imaginar Meg lidando com aquele grupo instável de semideuses só com a ajuda de Lu Barba, a pirata, me deixou nervoso. Ela está bem? Perguntei a Austin. Ele hesitou. Está. Quer dizer... Seu olhar era cabisbaixo, como se lembrasse das inúmeras coisas que todos nós vimos e fizemos na Torre de Nero. Você sabe, ela vai ficar bem. Deixei minhas preocupações de lado por hora e continuei procurando meus outros amigos. Se eles estavam nervosos por eu ser um deus de novo, disfarçaram bem. Quanto a mim, me esforcei bastante para manter a calma, sem ficar 6 metros mais alto ou explodir em chamas douradas toda vez que via alguém de quem gostava. Encontrei Dionísio sentado na varanda da casa grande, bebericando uma Coca Zero e parecendo chateado. Sentei-me à mesa de painócle com ele. Bom, falou ele suspirando. Parece que algumas pessoas conseguem seu final feliz. Acho que ele estava feliz por mim, do seu jeito. Pelo menos tentou controlar a amargura na voz. Não dava para culpá-lo por ter raiva. Minha punição acabara, mas a dele continuava. 100 anos comparados aos meus 6 meses. Para ser sincero, porém, eu não considerava mais meu tempo na Terra um castigo. Terrível, trágico, quase impossível, sim. Mas chamar de punição dava crédito demais a Zeus. Foi uma jornada importante que eu mesmo fiz com a ajuda dos meus amigos. Eu esperava, eu acreditava que todo luto e toda dor tinham me transformado em uma pessoa melhor. Eu havia forjado um Lester mais perfeito a partir dos restos do Apolo. Não trocaria essas experiências por nada. E se me dissessem que eu teria que ser Lester por mais 100 anos, bom, dava para imaginar coisas piores. Pelo menos eu não precisaria aparecer nas reuniões do solstício no Olimpo. Você vai ter seu final feliz, irmão, falei para Dionísio. Ele me observou.
Está falando como o deus da profecia? Não, sorri. Só como alguém que tem fé. Certamente não é fé na sabedoria do nosso pai. Dei uma risada. Fé em nossa habilidade de escrever nossas próprias histórias. Não importa o que as parcas inventem para nós. Fé que você vai encontrar uma forma de fazer vinho com essas uvas amargas. Uau, que profundo, murmurou Dionísio, embora eu tenha notado um sorrisinho se formando em seus lábios. Ele indicou a mesa de jogo. Painócle, talvez? Nisso, pelo menos. Eu sei que consigo acabar com você. Passei o restante da tarde com ele, que ganhou 6 jogos. Só roubou um pouquinho. Antes do jantar, eu me teletransportei para o bosque de Dodona, escondido no meio da floresta do acampamento. Assim como os antes, as árvores ancestrais sussurravam uma cacofonia de vozes, trechos de enigmas e canções, poesias, receitas e previsões do tempo, nada fazendo muito sentido. Sinos dos ventos de bronze se agitavam nos galhos, refletindo a luz da tarde e balançando com a brisa. Olá! Gritei. Eu vim agradecer. As árvores continuaram sussurrando, ignorando minha presença. Vocês me deram a flecha de Dodona como guia, continuei. Notei algumas risadinhas entre as árvores. Sem a flecha, falei, minha missão teria falhado. Ela se sacrificou para derrotar Piton. Era mesmo a peça mais incrível de todo o bosque. Se as árvores conseguissem fazer aquele barulho de descarranhado, elas o fariam com certeza. Os sussurros sumiram, os sinos de bronze ficaram pendurados, imóveis nos galhos. Sua sabedoria era inestimável, continuei. Seu sacrifício, muito nobre. Ela representou este local com honra. Sem dúvidas, vou contar à guardiã deste bosque, minha avó Réia, sobre seu serviço impecável. Ela vai saber o que vocês fizeram. Vai saber que, quando precisei de ajuda, vocês enviaram o seu melhor. As árvores voltaram a sussurrar, mais nervosas dessa vez. Espere. Espere aí. A gente não... O quê? Eu me teletransportei antes que as árvores vissem meu sorriso. Torci para que, aonde quer que seu espírito tivesse ido parar, minha amiga Flash estivesse dando uma risada digna de uma comédia shakespeariana. Naquela noite, depois da fogueira, fiquei sentado com Nico, Will e Rachel, observando as cinzas arderem. Os meninos estavam sentados lado a lado, Will com o braço ao redor dos ombros de Nico, enquanto o filho de Hades assava um marshmallow em um palito. Ao meu lado, Rachel abraçava os joelhos e encarava as estrelas com alegria, as brasas do fogo refletidas no cabelo vermelho, feito um rebanho irritado de taures silvestres. Tudo está funcionando de novo, contou ela, tamborilando na têmpora. As visões estão claras. Consigo pintar. Já fiz até algumas profecias. Chega de veneno de cobra na minha mente. Obrigada. Fico feliz, respondi. E a casa destruída dos seus pais? Ela riu. No fim, foi bom. Antes meu pai queria que eu ficasse aqui durante o outono. Agora ele diz que talvez seja uma boa ideia fazer o que eu queria desde o começo. Vou tirar um ano sabático em Paris para estudar arte, enquanto eles reconstroem a casa. Uau, Paris, comentou Will. Rachel abriu um sorriso largo. Né? Mas não se preocupem. Eu volto para cá no verão que vem para lançar uma boa profética de novo. E se a gente precisar de você nesse meio tempo? Disse Nico. Sempre tem viagem nas sombras. Will suspirou. Eu adoraria pensar que você está sugerindo um fim de semana romântico em Paris, senhor Lorde das Sombras. Mas continua pensando no Tártaro, né? Torcendo para ter alguma orientação profética. Nico deu de ombros. Negócios inacabados. Franzia a testa.
Parecia fazer tanto tempo desde que eles comentaram isso comigo. A compulsão de Nico em explorar as profundezas do Tártaro. A voz que ele ouviu pedindo ajuda. Eu não queria cutucar uma ferida recente, mas perguntei com a maior gentileza que consegui. Tem certeza de que não é o Jason? Nico cutucou seu marshmallow enegrecido. Não vou mentir, já pensei nisso. Já pensei em tentar achá-lo, mas não. Isso não tem a ver com ele. Ele se aconchegou mais em Will. Tenho a sensação de que Jason fez sua escolha. Eu não estaria honrando seu sacrifício se tentasse desfazer isso. Com Hazel, ela estava só flutuando por Asfódelos. Dava para ver que não era para ela estar ali. Ela precisava voltar. Com Jason, tenho a sensação de que ele está num lugar melhor agora. Tipo Elísio? Perguntei. Renascimento? Achei que talvez você pudesse me dizer, admitiu Nico. Balancei a cabeça. Infelizmente não tenho a menor noção do assunto pós-morte. Mas se não é Jason, em que você está pensando? Nico girou o graveto. Quando fui para o Tártaro pela primeira vez, alguém me ajudou. E eu... Nós o deixamos lá embaixo. Não consigo parar de pensar nele. É para ficar com ciúmes? Perguntou Will. Ele é um titã, bobão. Eu me ajeitei. Um titã? Longa história, falou Nico. Mas ele não é mau. Ele é... Bem, eu sinto que tenho que procurá-lo. Que devo ver se consigo entender o que aconteceu. Talvez ele precise da minha ajuda. Não gosto quando as pessoas são esquecidas. Rachel deu de ombros. Hades não vai se importar se você ficar passeando pelo Tártaro? Nico deu uma risada seca. Ele proibiu terminantemente. Depois daquela situação com as portas da morte, meu pai não quer ninguém passeando no Tártaro nunca mais. É aí que os trogloditas entram. Eles conseguem fazer túneis em qualquer lugar, até mesmo lá. Conseguem levar e trazer gente em segurança. Segurança é um termo relativo, comentou Will, considerando que a ideia é totalmente doida. Franzi a testa. Eu ainda não gostava de imaginar meu filho solar e luminoso mergulhando na terra dos pesadelos monstruosos. Meu tomo recente até a beirada do caos me lembrou de que aquele era um péssimo local para passar as férias. Por outro lado, não era meu trabalho dizer aos semideuses o que fazer, especialmente aqueles que eu mais amava. Não queria mais ser esse tipo de Deus. Eu queria poder oferecer ajuda para vocês, falei. Mas infelizmente o Tártaro fica fora da minha jurisdição. Tudo bem, pai, disse Will. Você fez sua parte. Nenhuma história acaba, né? Só leva para a próxima. Ele entrelaçou os dedos com os de Nico. Vamos lidar com o que vier juntos. Como, sem profecia. Juro que não tive nada a ver com isso. Não apertei botão nenhum nas costas de Rachel. Não tinha programado o presente de surpresa das entregas délficas. Mas assim que Will falou a palavra profecia, Rachel ficou tensa. Respirou fundo. Uma névoa esverdeada se ergueu da terra, girando ao redor dela e penetrando seus pulmões. Ela tombou para o lado. Nico e Will pularam para segurá-la. Quanto a mim, eu me afastei de um jeito bem pouco divino, com o coração disparado, digno de um Lester assustado. Acho que todo aquele gás verde me lembrava demais de meu recente passeio. Eu passei com Piton. Quando meu pânico passou, o momento profético já tinha acabado. O gás se dissipou. Rachel estava deitada confortável no chão, com Will e Nico de pé ao redor dela com expressões perturbadas. Você ouviu? Perguntou Nico para mim. A profecia que ela sussurrou? Eu... Não, admiti. Deve ser melhor se eu deixar vocês dois lidarem com essa. Will assentiu resignado. Olha, não pareceu coisa boa. Não.
Tenho certeza de que não. Olhei com carinho para Rachel Dare. Ela é um oráculo maravilhoso.